E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou fazer um review completo desse equipamento, que é uma receptora auxiliar que podemos utilizar aí nas nossas automações e instalações aí do dia a dia. Peço aí por favor que dê um like e se inscreva no canal para ajudar a gente a sempre estar fazendo mais vídeos, isso é muito importante, tá bom pessoal? Então essa receptora, ela é para um canal só, porém ela é muito versátil. Podemos utilizá-la então para acionar, por exemplo, fechaduras, pode ser eletromecânica ou eletromagnética, esses motores para portão, né, automatizadores aí de residências ou empresas, enfim, podemos usar uma série de coisas. O bom dela, eu vou mostrar bastante características interessantes, por que ela é boa para o dia a dia. Ela aceita até 999 controles, então isso significa dizer que a gente pode usar desde condomínios pequenos a condomínios grandes. É endereçável, eu vou mostrar mais no detalhe, podendo se apagar um controle específico, que esse é um problema, que quem trabalha com isso sabe que quando tem um problema, um sinistro lá no cliente, normalmente a gente tem que se resetar toda a memória do equipamento para poder excluir apenas um usuário. Isso é um problemão para você poder reunir todos aqueles controles novamente e cadastrar. Essa aqui você criando uma tabela lá na hora de cadastrar. Cada vez que você cadastra, ela anexa um número àquele controle, você só escreve nessa tabela o nome de usuário e deixa com alguém, óbvio. Depois tu tem como apagar aquele controle específico. Tá bom, pessoal? Então eu vou mostrar isso nos detalhes aqui agora. Vamos ao vídeo então. Ela trabalha com controles na frequência de 433.920 MHz, que é a maioria hoje dos controles que utilizamos. Ela aceita 3 tipos de tecnologia: Rolling Code, Hopping Code, Code Learning. Uma das principais vantagens dela é que ela é endereçável. Ou seja, ela aceita 999 controles e toda vez que a gente cadastra, cada um controle assume um número de 001 até 999. Por que é tão interessante isso? Imagine o seguinte, na hora de cadastrar a gente cria uma relação, uma tabela por escrito. O controle 001 vai ficar para o usuário tal, o controle 002 para outro usuário e assim sucessivamente. Essa relação, obviamente, tem que ficar em poder do síndico, ou do zelador, ou do administrador do sistema. Se por algum motivo aquele usuário não tem mais permissão para acessar o sistema, você consegue ir lá e excluir somente aquele controle. Não precisa você dar um reset, ou seja, limpar toda a memória do sistema, apagar todos, fazer todo aquele procedimento de reunir os controles de todo mundo, cadastrar novamente. Você consegue apagar um número específico de controle. Isso é muito bom. Quem trabalha com isso sabe que a dor de cabeça que dá quando você reseta um sistema desse para reunir todo o pessoal para você poder cadastrar novamente. São dias às vezes que você tem que retornar no cliente, fica controle para trás e tem pessoas viajando. Eu vou mostrar ele aqui agora. Esse é o equipamento. Ele não tem um grau muito satisfatório de proteção para o ambiente externo, então se tu for instalar ele na parte externa, você deve providenciar uma proteção aqui de metal, acrílico, vedar com silicone aqui onde vai os parafusos. Ele é só encaixado, então ele pode entrar água. Essa aqui é a antena dele, aqui é o parafusinho para tirar a tampa. Ele trabalha com 12 volts. Essa tensão de 12 volts ela está sendo padronizada pela indústria, tá pessoal? Então praticamente todos os dispositivos são 12 volts. Para abrir é só aqui ó, por pressão e tiramos a tampa. Se vocês perceberem, a tampa é transparente, realmente para poder facilitar, porque toda vez que um usuário aciona ela, ela fica o número aqui nesses display do último usuário que acionou. E aqui está o hardware. Então são 3 displays que a gente chama de display de LED de 7 segmentos. São 3, que é para formar então os dígitos, né, do 001 até o 999, para você saber qual controle você cadastrou, qual controle acionou e qual controle você deve apagar. São 2 botões aqui para a gente interagir, um que tem o nome de APG, de apagar, e o outro de prog. Depois eu vou mostrar os procedimentos. Aqui é o microcontrolador, um PIC. E outra coisa muito interessante nesse dispositivo, mas muito interessante mesmo, esse outro integrado é uma memória, uma E2PROM. O que acontece? Todos os controles ficam armazenados aqui. Esse aqui é o cérebro do sistema que gerencia tudo, mas as memórias, ou seja, cada controle ele tem um número em hexadecimal, um código único, e ele fica armazenado aqui. Então imagine que deu problema nesse sistema, mas não deu problema na memória e você precisa substituir. Então olha que legal, você pode tirar essa memória daqui, pôr na receptora nova e você não perde que já está cadastrado. Só vai perder se porventura ela queimar. Aí infelizmente perdeu tudo. Mas se ela se manter íntegra, você consegue tirar daqui e pôr na próxima e está tudo salvo. Olha que legal isso. Aqui a conexão com a fiação. 12 volts e GND. Então aqui é o negativo e aqui é o positivo. E aqui esses 3 terminais ele está ligado a esse relé. Então
Então a gente tem o comum, que é o contato do relé, normalmente aberto e normalmente fechado. Então, por exemplo, se ligarmos na botoeira do motor, que eu vou mostrar, fique até o final do vídeo, eu vou mostrar aqui, a gente usa o contato e o normalmente aberto, ele dá um pulso e a placa entende que tem que abrir. Depois ela volta ao seu estado normal, que é contato e normalmente fechado. Eu vou mostrar aqui a plaquinha no detalhe. Esse é o lado inferior da placa. Não tem muito segredo, um pique, a memória, um regulador de 5 volts, aqui é o receptor onde ele recebe o sinal do radinho lá do controle, os displays, relé, os burners, botões, não tem muito segredo. Ele não possui um orifício por onde a gente possa entrar com essa fiação, então dá para aumentar um pouco aqui, ó, fazer um corte nessa parte plástica, porque a gente precisa de no mínimo 2 cabos, um para alimentação, 12 volts, e o outro que a gente vai interligar com o sistema lá que vamos ligar. Então a gente pode simplesmente fazer um cortezinho aqui, lembrando depois da questão da umidade, vedar com silicone. Infelizmente ele não vem com abertura aqui para fiação, só tem esse orifício onde sai a antena, mas obviamente ele não vai conseguir sustentar a passagem aqui de 2 cabos, né? Muito fino o diâmetro, então o que eu faço? Eu aumento um pouco isso aqui, corto até com um alicatinho mesmo, posso usar um alicate de corte mesmo, ele não fica muito bonito. E eu acabei estourando tudo aqui, tem que tomar cuidado. Explodir tudo o negócio, detonei aqui a carcaça. Então aqui eu aumentei consideravelmente agora, cabe muitos cabos. O cabo para alimentação que eu vou utilizar vai ser esse cabinho de som. Ela não precisa ser um cabo com diâmetro igual a esse, porque o consumo dela, pessoal, vai girar em torno de 200 mA no máximo, nem isso com relé acionado. Então pode ser até um cabo mais fino do que esse. O vermelho eu vou usar como positivo para identificar. E o preto, obviamente, é o negativo. Aqui, se quiser estanhar esses terminais, pode estanhar. Como eu vou fazer só um teste aqui, eu vou apenas ligar direto de qualquer jeito aqui, tá? Para ligar no acionamento, eu vou usar esse cabo que a gente utiliza ele em alarmes. A única coisa que vocês devem tomar cuidado, esses cabos vão ficar expostos aí aos intempéries naturais. Ele não é para isso, ele não resiste muito tempo, ele começa a diminuir a isolação, ele começa a oxidar e começa a dar problema. Então esse cabo é para ambiente interno, protegido da umidade. Você pode usar ele tranquilamente. Se for ambiente externo, procure usar um cabinho PP ou um cabo blindado. Não use esse cabo, só em ambiente interno, em tubulação ali bem protegida, que você tem certeza que não entra umidade, senão tu vai ter problema muito logo. Aqui eu vou ligar no comum, que é a letra C, e no normalmente aberto. Então aqui não há contato físico, como o nome sugere, ele é aberto esse contato, só vai fechar quando pressionarmos o controle e o controle estiver cadastrado, ele vai dar um pulso aqui nesse relé. Não tem polaridade, sempre é bom, eu sempre aconselho deixar uma sobrinha aqui dentro, que é uma reserva técnica, se tu precisar fazer uma manutenção. Nesse caso, como é só um teste aqui, eu não vou deixar muita coisa, eu vou deixar assim. Eu fixei de forma provisória aqui, pessoal, só para poder demonstrar, tá? Com 2 parafusinhos aqui numa madeira, só para demonstrar no vídeo mesmo. Mas ele vai 4 parafusos aqui, pode ser parafusinho 6, bucha 6, né? Por exemplo, se for na alvenaria. E no final das contas eu vou ter a antena, que é bom eu deixar ela pelo lado de fora, para não sofrer interferências. E os 2 cabinhos, obviamente, eu vou levar por tubulação ou qualquer tipo de eletroduto aí para esconder essa fiação, não posso deixar exposta. É uma questão não só de acabamento, mas proteção do próprio sistema. Questão de fonte, pessoal, posso usar qualquer fonte de 12 volts. Como eu falei, o consumo dela é bem baixo, então qualquer fonte de 1 ampere, por exemplo, já é mais que suficiente. Existe esse tipo colmeia, existe as fontezinhas normais que você encontra em qualquer casa de eletrônica. Essa aqui é para 5 amperes, 12 volts 5 amperes. Então é desnecessário utilizar uma fonte dessa pelo preço em relação ao consumo do equipamento. Então uma fonte de 1 ampere é o suficiente. Porém, essa aqui eu vou ligar na fonte de bancada para mostrar para vocês realmente o consumo na hora de operação, que ela mostra no display ali. Então aqui eu vou usar essa fontezinha. Então veja que ela está em 12 volts. Então aqui eu vou fazer uma ligação provisória só para demonstrar o consumo. Negativo com negativo. E aqui o positivo. E veja só que em stand-by ela está consumindo 21 mA aproximadamente. Muito baixa corrente, ela está em stand-by. Então veja, ela já está energizada. E olha os traços aqui no display, ela está indicando que não tem nenhum controle armazenado, que a memória está limpa. Antes de eu cadastrar os controles, eu vou ligar esse outro cabo no dispositivo que eu quero acionar. Então como é que procede? Eu vou ter que sair com o cabo daqui, aonde está a receptora instalada, sair com esse cabo e levá-lo até o dispositivo que vai ser acionado, ou até onde é o comando desse dispositivo. No meu caso, eu vou pegar um motor desses de portão eletrônico e vou deixar aqui bem do lado. Mas numa situação real, no cenário real, você tem que providenciar uma infra, uma tubulação, o pessoal chama de conduíte, condolete, enfim, uma tubulação, mangueiras conjugadas ou não, ou canos de PVC ou metal, não importa, onde você vai providenciar para esconder e levar essa fiação até o dispositivo.
No meu caso aqui, eu vou usar esse motor com essa placa da Garen. E temos aqui esses burners que está escrito botoeira. E é aqui que eu vou entrar com essa fiação. Não tem polaridade aqui, pessoal, tá bom? Qualquer lado aqui é o lado certo. Então aqui eu já estou com o meu cenário pronto para demonstração. A receptora, a fonte que está energizando, só utilizei essa da bancada para demonstrar o consumo e esse motorzinho aqui só para ele funcionar. Primeiro passo agora eu vou mostrar como cadastrar os controles. E eu vou utilizar 3 controles para demonstrar. Esse Pix da IPEC, o Zap 2 da PPA e esse aqui da Intelbras. 3 modelos e 3 marcas diferentes. E perceba que nenhum deles está funcionando. Eu vou cadastrar esse aqui como o primeiro deles. Então, qual é o procedimento para se cadastrar o controle? É muito fácil. Pressionamos a tecla PROG, vai aparecer essas letras aqui, ó, PC. Pressionamos o controle, ele muda para CO e pressionamos PROG. Tá vendo que já mudou para 001 e agora ficou no modo standby. Agora olha só se eu pressionar aqui. Acionou o portão aqui, depois eu vou demonstrar e apareceu o número 001. Se eu pressionar de novo, ele para. Agora olha só, se eu pressionar esses outros nada acontece, então esse é o 001. Vou fazer o mesmo procedimento para esse aqui. PROG, PC, pressiono, CO, PROG e agora ele é o 002. Então como ninguém acionou, ele fica com esses 3 tracinhos, mas se eu pressionar aqui, ó, 002. E se eu vier com esse outro aqui, 001, tá vendo que ele identifica qual que é o controle e mantém ali qual foi o último usuário que acionou. Agora eu vou cadastrar esse terceiro, mesmo procedimento, PROG, PC, pressiono, CO, confirmo no PROG, 03. Então veja só, se eu pressionar o 02, 02, 01 e agora o 03. Então ele deu o pulso ali e eu consigo saber qual foi o usuário. Bom, e para apagar, esse que é a questão interessante. Nós devemos ter muito cuidado. O passo para se apagar toda a memória é muito simples que eu achei. O engenheiro, o programador, o técnico lá, não sei, ele deveria ter criado umas funções a mais aqui para dificultar um pouco, porque ficou muito fácil de você cometer o erro na hora de excluir apenas um controle e limpar a memória. Eu vou demonstrar. Olha só, primeiro exemplo eu vou fazer para apagar toda a memória, depois eu cadastro eles de novo na mesma sequência. Para mim apagar, eu só pressiono aqui apagar, aparece a letra AC. Se eu pressionar de novo, ele muda para AO, eu aguardo aqui uns 2 segundos, tá vendo que já zerou tudo? E agora nesse momento já não tem mais nada cadastrado. Quer dizer, limpei a memória do receptor, ó. Olha só, por um descuido ali, zerei tudo. Então eu tenho que cadastrar tudo novamente. Eu vou fazer isso agora na mesma sequência. Já estão cadastrados na mesma sequência os 3. Agora imaginemos então que a gente quer apagar o de número 2, por exemplo. É um usuário que deve ser excluído porque ele perdeu, roubaram o controle ou a pessoa não pode mais ter acesso aí no condomínio, na residência, enfim. Não pode abrir o portão, nem fechadura, nada. Eu quero excluir apenas o 2. Como é que eu procedo? Então, primeira condição para me apagar esse controle é que eu não preciso estar com o controle presente, né? Uma vez que, por exemplo, o usuário perdeu, obviamente não teremos mais acesso a esse controle. Então, só tendo essa tabela com o número correspondente ao usuário, código aqui e o nome do usuário, a gente já consegue fazer isso. E qual é o procedimento? Nós vamos pressionar essa tecla APG e manter pressionada até aparecer os caracteres AE aqui no display. Então, pressiono e mantenho pressionado, apareceu, solto. Tá vendo que ele marcou o primeiro? Eu pressiono uma vez, 0. Ele vai para o segundo, eu pressiono de novo. E agora eu mantenho pressionado até o número que eu quero. 1, 2. Ok, então o 002 será apagado. Eu confirmo. Apareceu AO. Isso significa que o usuário 2 já está apagado. Olha só, estou com os 3 aqui e esse que era o número 2. Não acontece nada. E veja os outros. Ó, o 3, ok. E o 1 também. Agora imaginemos que existe lá o controle de número 887 e queremos apagar esse controle. Pressionamos aqui até aparecer os caracteres AE. Então aqui nós pressionamos e mantemos pressionado até chegar no número que desejamos. Por exemplo, o 8. Eu solto aqui também, até chegar no número desejado. Mesma coisa no próximo display.
ficou trocado aqui, mas tanto faz. Imaginemos então que a gente quer apagar o 878. Confirmo, beleza, esse controle não existe mais. Óbvio que ele não estava cadastrado, é só um exemplo, né? Então olha só, o controle 002 se foi, não está mais cadastrado. Imagine que eu vou cadastrar um outro controle novo para outro usuário qualquer. Digito prog, mesmo procedimento, e olha só, ele assumiu a primeira posição de memória livre, que foi que a gente apagou, que é o 002. Agora, esse cara aqui é o 002. E os outros não alterou em nada. 001 e 003, entendeu? E se porventura eu quiser apagar agora o 003, então, vamos fazer de novo para ficar bem esclarecido. Pressionamos APG até aparecer os caracteres AE, soltamos, temos 5 segundos. Pressionamos uma vez, 0, 0, e aqui até chegar o caractere 3. Soltamos, confirmamos. O significa que deu certo. E olha só, não está mais cadastrado. Então, cada vez que pressionamos o botão aqui num comando, nós temos 5 segundos para o próximo comando, porque senão ele sai do modo de programação. Por exemplo, pressionei aqui, entrou, vou ficar 5 segundos sem pressionar nada. E veja que ele voltou ao modo de operação normal. Ele sai de programação. Ó, funcionando perfeitamente. Ela não tem como a gente ajustar esse tempo de pulso. Ele é fixo, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, eu quero deixar mais tempo aqui o pulso. Ela não tem programação para isso. Então, basicamente, se eu quiser usar a retenção, eu tenho que usar aqui o comum e o normalmente fechado. E toda vez que eu pressiono o controle, ele vai desligar aquele dispositivo. Não vejo que é muito interessante essa parte. Agora eu vou demonstrar a questão do consumo. Então veja que agora, como o display está aceso aqui, ela já está consumindo um pouco mais no standby, 53 mAh. Se eu pressionar um controle qualquer e acionar ela aqui, que vai acionar o relé, veja para quanto que vai lá, ó. 102 aproximadamente. Pressionei de novo, ó, 102 mAh, então o consumo dela é mínimo. 53, 55 em standby. Acionou o relé, 102 mAh aproximadamente. Então uma fontezinha de 1 ampere aí já consegue alimentar tranquilamente. Eu vou pôr a tampinha dela para ver como é que fica. E aqui está, ó, mesmo com a tampinha a gente consegue ver o código lá do controle que acionou. E olha só o motor, vou dar o pulso aqui, ela dá o pulso. E em seguida começa a funcionar o portão, ou o motor para acionar o portão, né? Se eu pressionar novamente, ela dá o pulso novamente. Então ela sempre sabe qual foi o último usuário que deu o comando. Como esses dois aqui, que eram o 2 e 3, agora estão apagados. E aí, pessoal, olha que interessante. Eu vou pressionar um controle que não está armazenado. Olha o consumo, 53, 54 mAh. Se eu pressionar aqui, ó, olha, vai para 60 e poucos miliamperes lá. Por quê? Ele está recebendo a informação, a frequência desse controle, está chegando até o microcontrolador. Ele vai na EEPROM e pergunta: esse carinha tá aí, você conhece esse cara, tal, né? Aí a EEPROM responde que não, porque ele não está armazenado. Aí ele corta o acesso. Sempre que pressionarmos um controle de frequência 433 MHz, que seja compatível, ele vai receber esse sinal. Agora eu vou testar o seguinte, eu vou ver se eu pressionando um controle qualquer, eu consigo anular o funcionamento do outro. E olha só, eu consigo manter ocupado o canal dele ali de recepção, ó. Agora se eu soltar aqui, aí ele funciona, ó. Mas enquanto eu manter o canal preso, eu não consigo acionar. Interessante, né? Então, pessoal, esses são os passos. Não vou me alongar mais aqui. Vou encerrar o vídeo agora. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Dá um like aí e se inscreve para ajudar o canal, tá bom? Muito obrigado e até um próximo vídeo.